Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, abrindo o segundo Green Tech América Latina. Esse evento nasceu da necessidade de despoluir e de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A partir do sucesso do ano passado, nós estamos fazendo aqui o segundo evento, em parceria com o Green Innovation Group da Dinamarca. Nós vamos chamar o primeiro painel. Eu não vou falar muito das pessoas que estão nele, que muitos de vocês conhecem muito bem, nós estamos com o tempo apertado, mas nós temos o Fábio, que vai moderar o painel, o Fábio Alperovitch. Eu passo a palavra para ele apresentar os demais participantes e iniciar o debate. Bom, boa tarde a todos. Tiago, muito obrigado pelo convite. É um prazer voltar na Green Tech após o sucesso do ano passado. Foi uma experiência incrível em 2019. Então, quem está nos acompanhando hoje, tenho certeza que são dias maravilhosos que teremos à frente, né? Muitos debates legais e muitas apresentações de tecnologias inovadoras e empresas com empreendedores realmente surpreendentes. A minha impressão do ano passado foi a melhor possível. Então, antes da gente começar, eu queria primeiro, espero que todos estejam saudáveis em suas casas. É um prazer estar aqui com a Caroline, com o Thomas e com o Gerhard. É um debate de altíssimo nível. É super inspiradora a fala inicial do Furlan, destacando a necessidade da gente trazer esse debate agora para o Brasil. E o Frederick dando alguns exemplos, alguns deles futuristas, mas alguns já do momento atual, e que mostra a direção que a gente está indo. Mas, quando a gente fala de carbono no Brasil, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas com quem eu converso, acham que esse é um assunto do futuro, que é uma possibilidade, mas o mercado de carbono ele já está regulado em quase 2/3, aliás, um pouquinho mais do que 2/3 do PIB global. Então, a gente está aqui um pouco afastado desse debate, mas é algo que já está acontecendo já há algum tempo. Após as eleições dos Estados Unidos e com provável retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, provavelmente esse debate vai ser acelerado. Então, acho que é fundamental a gente trazer esse debate para o Brasil e fazer isso hoje de uma forma, acho que é da forma melhor possível, né? Porque a gente tem aqui profissionais de diferentes geografias, extremamente experientes. Eu que acompanho esse mercado já há um bom tempo, sou um pouco aficionado por isso, acho que talvez seja um dos painéis mais relevantes do ponto de vista de participantes e de momento também. Então, estou com uma expectativa bastante grande, é um prazer enorme poder moderar esse painel. Como a gente não tem muito tempo e o assunto é bastante denso, então, vou começar a minha primeira pergunta, vou direto para o Gerhard, pedindo para ele se apresentar muito rapidamente, quem é o Gerhard, e depois já emendar falando como é o mercado de carbono na sua região. Hi, yes, thank you so much for the invitation. My name is Gerhard Mulder, and I'm calling in from Amsterdam. I have been working on climate change for a little over than 20 years. Studied environmental economics in the United States, and I've been involved in carbon trading for about 15 years or so. When I think about carbon trading, it is a really important topic because what we need to make all these dreams come true, what we need is a robust price on carbon. And the best way to create that price on carbon is through emissions trading. And as you said, Fabio, about 2/3 of global GDP is already under some sort of carbon pricing scheme. Now, when in Europe, emissions trading, so carbon emissions trading started, this was about in 2005. Now, I want to emphasize that it is very difficult to get emissions trading right because all of a sudden companies have to pay to emit CO2 and they don't like that. You're taking something away from them.
So there's a lot of vested interest to lobby against emissions trading or against some sort of carbon pricing. But I think we really have turned the corner now since 2015 and since the Paris Agreement. When we look at carbon pricing and the carbon markets in Europe, as I mentioned, it started in 2005. It took them about 10 years to get it right, but after 2015, they really started to get serious with carbon trading. And what we see now is a very robust carbon price of in the neighborhood of 25 to 30 euros. Now, that is a good carbon price compared to where it was historically. But the real question we should be asking is, what is the price that we need? That is probably, a multiple of that. I'll leave it at that for now. Muito obrigado, Gerhard. Eu queria direcionar agora a mesma pergunta para o Thomas, rapidamente se apresentar e falar um pouco como que é esse mercado na Suíça. Yes, thank you, Fabio, and greetings to Brazil from the heart of Europe, even though we are not part of the European Union, or not yet. And my name is Thomas Högli, and in my, let's say, first professional life, I'm the Chief Sustainability Officer for AXA in Switzerland. And they're mainly responsible for all topics that are important for us as an insurer, mainly climate change, biodiversity loss, responsible investments, all sorts of mobility. And in my second professional life, and that's probably why I'm here, is I'm leading the Board of Trustees of the Swiss Climate Foundation. And what is this Swiss Climate Foundation? I brought you just 2 slides, and I would like to ask Thiago if he could show us these 2 slides just to give you a quick glimpse to, next slide please, to show how actually the Swiss CO2 tax works, and at the same time where the money for the Swiss Climate Foundation comes from. So you see on the far left that we in Switzerland, since 2008, we have a CO2 tax on heating oil, gas, and coal. So whenever you use fossil fuels for heating, for instance, then you pay a CO2 tax, which is right now 96 Swiss francs per ton CO2. That's approximately $105 US dollars or 100 euros. So, and then the Federal Office for the Environment, this office collects all the money, and at the very end of the year, all this money will be redistributed equally, 1/3, 1/3, and 1/3 to either this building program on the far right, the general public, or 1/3 to companies. And building program means when you're a private person and you want to make your house more energy efficient, you can ask the government for support, for money. And then this efficiency work will be paid out of this building program. The 1/3 for the general public, you as a private person, every month with your health insurance invoice, you get some Swiss francs back from this CO2 tax as well. And finally, 1/3 goes back to companies in proportion of their payroll. That means especially service companies like private banks or insurance companies that don't pay a lot of CO2 taxes because they hardly use
fossil fuels because they don't have anything to produce. So they pay not a lot at all for CO2 tax, but at the same time, they have high salaries and they get a lot of money out of this CO2 tax. In other words, at the end of the year, these companies, these mainly service companies, get much more money back than they actually pay. And now, what are they doing? They pay the surplus of money they get from the government. They donate it to the Swiss Climate Foundation. So right now, we're 26 partner companies, mainly private banks and insurance companies, as I said, bringing this money together. They pool it actually in the Swiss Climate Foundation to make the best and most effective use out of this money, instead of each and every company using the money on its own, which wouldn't be very efficient. And what is the Swiss Climate Foundation doing with this money? Next slide, please. So they actually support small and medium enterprises that are the backbone of the Swiss economy in their energy efficient or let's say climate innovation projects. All sorts of projects you can imagine. Here I brought just 6 of them, but you see the variety of these projects. And the main point actually why they get support, why they get money from the Swiss Climate Foundation, they have to show that they really make an impact on the climate with their innovations, with their project. So they have to prove before they get the money, of course, how they are going to save CO2. And to make sure this is everything is fine and they don't get the money for free, we have, let's say, a kind of advisory board with employees of these 26 partner companies that actually are working together with these small and medium enterprises to make sure they understand the business model, they understand the way they're gonna save CO2. And in the last 12 years, since the Swiss Climate Foundation exists, over 1,600 small and medium enterprises in Switzerland got support, got money out of this mechanism. So in just a few sentences, that's how the CO2 tax in Switzerland works and what the Swiss Climate Foundation is making with the money it got from the partner companies. Muito obrigado, Thomas, pela explicação. Acho que é super importante colocar para quem está começando a olhar esse mercado agora, que cada país, cada região tem implementado a questão do carbono de uma forma diferente. Então, não necessariamente o modelo suíço é um modelo que funciona igual em todas as regiões. A gente já vai discutir um pouco sobre isso. Tem algumas características, são bem diferentes em cada uma dos países em que foi implementado. Eu queria chamar a Caroline para se apresentar, mas, Caroline, para você, eu vou mudar um pouco a pergunta. A minha pergunta vai ser quão distante a gente está de ter uma precificação de carbono, uma regulação de carbono no Brasil. Boa tarde, Fábio, boa tarde, demais painelistas e todos e todas que estão nos assistindo. Meu nome é Caroline Prolo, sou advogada especializada na área de direito das mudanças climáticas, sou sócia do Stock Forbes Advogados e já trabalho com essa agenda aí faz aproximadamente uns 10 anos. Bom, eu tenho aqui para compartilhar com vocês, achei interessante a pergunta, quão longe a gente está, né? E também achei interessante a colocação aí do Gerhard, que, enfim, se para a União Europeia, né, eles sentem que só agora estão avançando nessa agenda, sendo que foram pioneiros na
na implantação de um mercado de carbono do tipo cap and trade. Imagina a gente, né, aqui no Brasil, que nunca teve um mercado regulado de carbono, né? Mas eu acho que a gente está mais perto, certamente está mais perto do que nunca de chegar a uma regulação de mercado de carbono. O que não significa que a gente não tivesse nenhuma experiência com o mercado de carbono, né? A gente tinha, inclusive, uma experiência com um mercado regulado, que é o mercado da ONU, né, ou do Protocolo de Quioto. Acho que muitos aqui já devem ter ouvido falar e devem conhecer essa experiência do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, do Protocolo de Quioto, e nesse contexto o Brasil teve uma grande atuação, uma grande aprendizagem aí, e se beneficiou muito de hospedar projetos e gerar créditos de carbono. Mas nesse contexto, o Brasil era um fornecedor de créditos de carbono para o mundo, e em particular para países desenvolvidos que tinham obrigações de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa no Protocolo de Quioto. Então, o Protocolo de Quioto tinha um mercado regulado, com obrigações legais de redução de emissões de gases de efeito estufa pelos países desenvolvidos, e os países em desenvolvimento, categoria dentro da qual o Brasil se encontra, não tinham nenhuma obrigação. Então, naquele contexto, o Brasil era um hospedeiro de projetos e gerava créditos de redução de emissões de gases de efeito estufa que os países desenvolvidos podiam usar. Então, a gente fez isso ao longo de todo esse tempo, desde a entrada em vigor aí do Protocolo de Quioto, no aproximadamente 2007, o Brasil teve um grande histórico aí de implantação de projetos de MDL e vendeu muitos créditos disso, continua vendendo, enfim, ainda esse é um processo que ainda está acontecendo. Mas o Brasil não tinha uma regulação de carbono, um orçamento de carbono, não tinha nenhuma obrigação legal de limitar as suas emissões de gás de efeito estufa perante o cenário internacional e, portanto, no nível doméstico, a gente não teve nenhuma lei obrigando determinados setores a reduzir as suas emissões. E se você não tem essa demanda, não faz sentido um mercado acontecer, né? Mas isso tudo mudou. E aí, já respondendo a sua pergunta, Fábio, isso tudo mudou desde 2015, quando o Acordo de Paris foi assinado. O Acordo de Paris ele marca uma nova conjuntura geopolítica pela qual tanto países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento têm obrigações de limitar suas emissões de gases de efeito estufa, né? São as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs. Então, a partir de 2015, não existe mais essa distinção países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Aí, com isso, o Brasil ele também precisa ter a sua contribuição, né, em termos de mitigar a mudança do clima, de evitar aquele aumento de temperatura perigoso lá de 1,5 grau, que foi previsto pela ciência, com base no IPCC. E com isso, agora a gente passa a precisar ter uma política de carbono, uma política climática e de redução de limitação de emissões de gases de efeito estufa consistente. Essa é uma obrigação do Acordo de Paris, é que todos os países signatários precisam ter uma política, uma meta, vamos dizer assim, mas é chamada contribuição nacionalmente determinada, e que precisa ser renovada a cada 5 anos, e a cada 5 anos precisa ser mais ambiciosa. Então, a gente vai, aos poucos, reduzindo aí o nosso orçamento de carbono, né, cada país membro do Acordo de Paris. E nesse contexto, então, o Brasil passa a precisar regular suas emissões de gases de efeito estufa, sim, né? É claro que como isso vai ser feito, ainda existem muitas dúvidas a respeito e tem algumas possibilidades. Nesse contexto, a gente sabe que existe um projeto em estágio bastante avançado para estudar as possibilidades de precificação de carbono no Brasil, que é o chamado PMR, o Partnership for Market Readiness, é um projeto do Banco Mundial em diversos países do mundo. O Brasil é um dos países que fez essa cooperação com o Banco Mundial por meio do Ministério da Economia, e nesse processo está se estudando as formas de precificação de carbono nos diversos setores da economia, tanto a forma de tributação, a forma de mercado de comércio de emissões, como sendo as alternativas. E a gente sabe que
um mercado de comércio de emissões, o sistema de comércio de emissões, que é vamos simplificar chamando de mercado de carbono, é uma das alternativas que está sendo proposta por esse projeto, especificamente para o setor industrial. E aí, se isso vier a ser implementado nos próximos anos, a gente vai ver o começo aí de se criar uma demanda de créditos de carbono no Brasil, não só para o setor da indústria, mas também dentro desse modelo que está sendo desenvolvido, existe a possibilidade de se aceitar créditos, né? Ou seja, as indústrias que vão ser reguladas, que vão ter obrigações de limitar suas emissões, ou enfim, vão ter algumas limitações de emissões nesse mercado regulado, elas podem usar também, para cumprir suas obrigações, créditos gerados de outros setores. Então, com isso, a ideia até é se criar não só esse mercado, mas se ter possibilidade de outros mercados, dos chamados offsets, de outros setores que possam alimentar aí esse mercado, e com isso a gente consegue também ajudar a precificar o carbono em outros setores, como o setor florestal. Mas, enfim, isso é só acho que é uma pincelada aí do que vem pela frente, né? É claro que tem outros movimentos acontecendo, inclusive as negociações lá do Acordo de Paris, que vai ter também os seus sistemas, os seus mecanismos de mercado. E não sei se eu tenho tempo para falar ainda, Fábio, porque poderia falar muito mais aí, mas, enfim, tem muita coisa acontecendo. Acho que o contexto é esse, né? Hoje o governo brasileiro tem que ter uma política, tem que ter um orçamento de carbono, né? Isso significa que a gente vai começar a ver, sim, regulação e criação de instrumentos de mercado para, né, provavelmente preferível um instrumento de mercado a uma tributação. Aqui no Brasil ninguém gosta de tributo, mas então a tendência é a gente ver esses mercados regulados acontecendo, e com isso também se gerar aí também uma demanda e um movimento em outros mercados de crédito de carbono e nos mercados voluntários. Tá bom, muito bom. Gerhard e Thomas, eu estou louco para fazer uma pergunta para vocês, mas eu vou emendar uma da Caroline, porque a gente já está no mesmo assunto e eu queria que ela esclarecesse algumas coisas. Você falou um pouco de cap and trade, né? E para a gente que está acostumado nesse dia a dia, cap and trade é uma palavra que sai no automático. Então, queria primeiro que você explicasse o que é o cap and trade, que acho que é fundamental para as pessoas que não acompanham esse mercado entenderem. E acho que o Thomas e o Gerhard falaram bastante, principalmente o Thomas, sobre carbon tax, né? Então, ou seja, um imposto, mas aí você fala de crédito, então parece uma coisa ruim, uma coisa boa. Explica um pouco melhor para as pessoas que não entendem exatamente esse mecanismo, se a gente está falando de um imposto ou, na verdade, crédito, ou as duas coisas, quem é beneficiado, e fala um pouquinho desse fluxo, né? Como funcionaria? Se amanhã tivesse um mercado de carbono regulado no Brasil, isso significa mais imposto para todas as empresas, ou tem alguém que é beneficiado? E se você conseguir colocar o cap and trade nessa explicação de uma maneira rapidinha, para a gente poder ser bastante dinâmico aqui no debate. Claro. Bom, o cap and trade a ideia do cap and trade é você fixar, o governo fixar uma quantidade de emissões de gases de efeito estufa que vai ser permitida para aquele determinado setor, né? Então, fechar um orçamento mesmo de carbono que o determinado setor, digamos, da indústria brasileira vai poder emitir num determinado período de tempo, né? E essa cota, esse orçamento é transformado em unidades, em títulos que equivalem aí a uma tonelada de carbono equivalente, e esses títulos são disponibilizados para esse setor, para que ele os adquira por meio de leilões do governo, ou os receba gratuitamente pelo governo, mas aí, é claro, obviamente, aí tem o governo deixa de receber receita se faz dessa forma, mas é a forma de gradativa, é uma forma, enfim, do ponto de vista de implementação gradual, faz sentido que o governo comece cedendo gratuitamente essas permissões de emissões e depois isso passe a ser vendido. Mas a lógica aí, então, é que esses agentes regulados, eles somente possam emitir gases de efeito estufa nas suas
unidades ali produtivas que sejam amparadas por permissões correspondentes. Então, ao final de cada ano, o empreendedor precisa apresentar ali um inventário das suas emissões, mostrar quanto ele emitiu naquele período, e precisa ter, para cada uma dessas emissões, ele precisa ter uma permissão que demonstre que ele tem direito de emitir aquela quantidade. Então, essa é a lógica, né, de você ter um cap das emissões. E o trade acontece na medida em que, obviamente, aquelas alocações ali que foram, essas permissões que foram recebidas pelo empreendedor, ou que ele tenha comprado, ele, de alguma forma, não precise delas, porque conseguiu implantar tecnologias ou reduzir as emissões dentro de casa, sem precisar usar esses direitos, apresentar esses direitos ao final de cada período, e com isso, se ele tem esse excedente de direitos, ele comercializa no mercado. Da mesma forma, aquelas empresas que não conseguem ser tão eficientes assim, elas podem ir atrás desses direitos no mercado para conseguir conciliar suas emissões, né? E a tendência, a lógica disso, a eficiência aí desse mecanismo como sendo um mecanismo para redução de emissões ao longo do tempo, é quase que a lógica assim da dança das cadeiras, né? Você vai a cada período, né? A cada ano ou a cada determinada quantidade de períodos de anos, o governo vai tirando uma cadeira, né? Naquela dança das cadeiras e vai ficando cada vez mais limitada aquela cota para que as empresas aí vão precisar disputar essas permissões disponíveis, né? E aí é nisso que a gente vê, inclusive, um sistema de definição do preço, né? Ele vai ser muito baseado nessa escassez que vai ser gradual em termos de política do governo. Muito bom, obrigado. Gerhard, na sua fala inicial, você tratou de um ponto que pouco se discute, né, que foi o fracasso do mercado de carbono há alguns anos atrás. Algo aconteceu que deu errado e, de repente, ele agora virou a ser relevante. Então, me fala um pouco, o que deu errado e quais são as lições aprendidas do passado? Well, the most important lesson learned is that the market will not function if you allocate too many allowances. So as Caroline explained how carbon trading works, if you give more allowances than there are emissions, the price will go down to zero. It is easy as that. And because of very frantic political lobbying by the fossil fuel industry, they basically received too many allowances. Now, because the regulations are locked in for 3 or 5 years, it just takes time to put a mechanism in place to reduce those allocations. And that just simply took them, about 8 years or 10 years before they finally got that right. And what they have done now is build in a mechanism where the European Commission basically can adjust the number of allowances almost like by decree if they want to become more ambitious with their carbon policies. So that is the main reason why it took so long to get it right. And wherever you see carbon trading today, and you see mostly low prices, it really is because there's just too much lobbying by the fossil fuel industry. Now, for those of you who have a green heart and you don't mind paying a little bit more for your fossil intensive goods and services, there is perhaps a bit of good news. You should not underestimate what is happening in Europe at the moment. There's a real revolution happening in Europe. The European Commission is extremely serious about achieving that Green Deal. And one element of that is going to have a profound impact also on carbon prices in Brazil is that they will start instituting a carbon border tax. In other words, any goods or any services that are produced in a country that does not have a carbon pricing mechanism
they want to ship that to the European Union, at the border will have to pay a carbon price. That also would include soy, for example. So all CO2 emissions associated with soy, and a lot of it is being transported to Europe as feedstock, in the future, you can imagine, will have to pay some sort of a carbon price. So that is going to have a profound impact. So you might as well start pricing carbon. One very last remark. I really liked Thomas, his example of the Swiss Climate Foundation. And the very good thing about it, the two good things about it, is that the price is very stable. You know that you're going to pay 96, I always turn that around, 96 Swiss francs per ton, and you just know it. And so you can use that in your calculations. The problem with carbon pricing is that the price fluctuates. And that's a bit more difficult to manage. The other thing I really like about the system in Switzerland is that you take some money away from the polluters and you give it to the good guys. And there's another element to that that was also mentioned by Luis Fernando in his opening remarks, and that is this transition, because we are going through a transition, is that the transition has to be socially just. So to tax, you know, the fossil fuel industry, and to make sure that the impact of that is not felt, you know, as much as hard on the more vulnerable groups, is a key to success in making that transition work. Muito bom, Gerhard. E Thomas, aproveitando essa questão, e ainda falando com alguém que está na Suíça, já há muita literatura que diz que carbono pode ser um novo asset class, né? Então, as pessoas investirem em carbono, e já vi literatura também dizendo que muitos acreditam que o carbono um dia pode ser um ativo mais negociado que o próprio petróleo. Você tem alguma opinião em relação ao mercado de carbono como asset class? Well, first of all, let me say a few more remarks to what Gerhard said. I mean, you know, I mean, when I presented the Swiss CO2 tax to you, it might have looked pretty well, but to be honest, there are still a lot of difficulties in it. And let me just mention 2 or 3 of them, because they're very important. So first of all, I'm a big supporter of a strong CO2 tax, because who consumes more pays more. It's very actually easy to understand. But the problem, for instance, in Switzerland with the CO2 tax is fuels like petrol for cars, like diesel, like jet fuel, they are still exempt from the tax. So in other words, not the whole market is actually covered with CO2 tax. That's a problem. And Gerhard, you said, yes, 96, it's stable, but actually it's much too low. And the Swiss law actually would allow to ask for a CO2 tax of 210 Swiss francs per ton. But you can imagine, because of political reasons, they won't do it as long as they see they're on track to reach their 2050 goals. They might come back to this 210 Swiss francs per ton as soon as they realize, oh, we're not on track to fulfill our goals, but before they won't do it. So that's not really good. And the third point, actually, I would like to see 100% of the CO2 tax actually redistributed to people, not only 2/3, you know, to really make it
fair, just, so that really, as I said, the guys who pay, who use a lot of CO2, they pay a lot, and if you don't use CO2, you get a lot of money back at the end of the year. So to make it even stronger, it's really, really important to actually even increase the price and make sure all the different types of fuels are covered, are included in the tax. That's really a problem, especially with petrol in Switzerland. I guess it's a similar situation in many other countries as well, because the automotive industry has such a strong lobby. It is the case in Switzerland, so they always block higher, or they try to avoid petrol being under the CO2 tax as well. But to make it even more effective, this would be actually a necessity for sure. But so there is still a room for improvement even in Switzerland, and to make it really, really efficient. Muito bom, e acho que efeito colateral é que quanto mais altos forem os preços, mais possibilita o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos substitutos, e acho que isso cria desenvolvimento também. A gente está chegando aqui já ao final e já estou recebendo aqui um puxão de orelha, que a gente já está quase estourando o tempo. A gente tem mais 3 minutos, e aí eu queria comentários finais de cada um de vocês, começando pela Caroline, 1 minuto, por favor, para cada um, e aí logo depois a gente já emenda no Gerhard e finalmente o Thomas, e eu agradeço muito pela oportunidade da gente poder estar trazendo esse debate tão rico para o Brasil. Muito obrigado aos panelistas. Um prazer estar com vocês. Prazer também, agradeço o convite. Acho que para deixar uma mensagem final aí, a gente está num evento de tecnologia, né? Tecnologia a serviço dessa transição para a economia de baixo carbono, para a descarbonização, e efetivamente para a gente ter mercados de carbono no Brasil, tanto para os mercados voluntários, para o mercado voluntário, quanto mesmo para esses mercados regulados que estão se desenhando, vai ser muito importante ter prestadores de serviço aí capacitados para atender essa demanda, né? Acho que o Brasil teve alguma experiência já, como eu falei, com o MDR, tem alguns players aí com muito conhecimento, muita experiência, mas vai precisar de mais do que isso, de soluções tecnológicas aí para facilitar, para rastrear, né, esses créditos, para comercializar, enfim, para permitir com que a gente consiga fazer isso com integridade ambiental e com segurança jurídica para todos os envolvidos, mas essa é uma aposta que vai dar certo, né? Esse caminho aí da precificação de carbono, ele está acontecendo, a gente não está falando de uma tendência longínqua aí, isso é algo que quem for pioneiro, tiver condição já de explorar essa nova fronteira, vai certamente se beneficiar muito aí no curto, médio prazo. Yes, well, thank you, and thank you so much for moderating this panel, Fabio. What I want to say in my closing remarks is basically that you who are in the audience or on the panels, you are the future, and the future has arrived. There is no turning back. There is also no alternative. We're going to make this happen. And you're part of that. And I would say just keep pushing, even when it is difficult, and success will come, for sure. Okay, my final words. I would really like to say that it's really worth doing it, as Gerhard said, because what we see in Switzerland, 2 things actually, and I guess it's the same thing in more or less all European countries. Consumers are more and more asking companies to show their climate track record. So what we see in Switzerland, companies are rushing, they're really rushing to become
climate neutral or net zero in the future, because they see it's going to be more and more a competitive advantage. So consumers ask for it, they want it. They want to make the companies responsible for the climate. So it's really a competitive advantage. And the sooner you start with it, the better it is for your positioning. That's point one. And the second point is it's the same with the regulators. In Europe, regulators ask more and more companies to show their climate risks on the balance sheet. So you really have to make sure you're aware of your own climate risks in your books. And so regulators, but also investors, they will look at it not only at your financial track record, but also at your environmental CO2 track record. And that will come, that will spring over the ocean, I'm sure as well. Muito obrigado para todos. Boa tarde, bom resto de evento, que será maravilhoso. Gerhard, Thomas, um prazer. E Caroline, um prazer estar com vocês. E até a próxima.